Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de janeiro, sexta-feira, da semana após a Epifania do Senhor, tempo do Natal. Estamos vivenciando esta experiência da manifestação do Deus vivo e verdadeiro em nossas vidas. Que a palavra de Deus hoje possa tocar o nosso coração e abri-lo à experiência do amor. Um amor que, primeiramente, é a ação divina. É Deus quem vem ao nosso encontro. Por isso, somos amados por Ele. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de mais um milagre realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, diante então da cura de um leproso. Jesus, que estava em uma cidade, e um homem leproso vai ao seu encontro para pedir a ele. Este homem reconhece Jesus como o Senhor de sua vida, poderíamos assim dizer, pois ele cai aos pés de Jesus e diz: Kyrie, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E perceba a resposta de Jesus. Jesus estende a mão, toca nele e diz: Eu quero, fica purificado. Por fim, Jesus então recomenda a ele que não diga nada a ninguém e o manda para o sacerdote, para oferecer aquilo que é prescrito pela lei. Portanto, este milagre, nós percebemos este caminho, esses 3 pontos essenciais: o pedido daquele que está com enfermidade, o desejo do próprio Senhor em curá-lo, ele diz sim, quero, e por fim, esta iniciativa do próprio Senhor em pedir para que este homem vá oferecer aquilo que é prescrito na lei. Portanto, Jesus não vem abolir a lei, mas vem para que ela possa ser cumprida fielmente. Um detalhe importante nós encontramos, sobretudo, no final do Evangelho, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Lucas tem esta sutileza de nos trazer, então, esse detalhe da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre orava.
Se nós olharmos ontem o milagre então de Jesus andando sobre as águas, nós vamos perceber que Jesus estava no monte rezando. Aqui, Lucas traz mais uma vez esta prescrição. Ele se retirava, se mantinha solitário para a vida de oração. A oração não é tanto um exercício de amar a Deus, mas, sobretudo, de deixar-se ser amado por Deus. Nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a viver este caminho de oração. Reconhecemos que não é fácil rezar. Exige um aprendizado, uma constância. Não porque a oração está acima das nossas forças, mas porque a oração é um ato contínuo. É uma experiência que jamais se esgota. O amor de Deus jamais se esgota em nossa vida. Ele se manifesta constantemente. A oração é um convite a contemplarmos o rosto misericordioso do Pai em nossa história, em nossa vida, para que assim possamos também nós testemunharmos. A oração, por fim, se torna em nossa vida uma resposta. Deus toma a iniciativa para vir ao nosso encontro e aguarda de nós uma resposta. A resposta se dá pela oração, que se torna dom e assim faz com que nos entreguemos e nos confiemos inteiramente a Deus, mas percebemos que Ele também se doa e se entrega a cada um de nós. Voltando a olhar para a primeira leitura da primeira carta de São João, nós percebemos uma realidade importante. Por que orar? Para vivermos então a nossa vocação de batizados. A vida nossa, a nossa vida cristã é uma vida de batalhas. E a vitória do cristão sobre o mundo só pode ser alcançada pela fé. Fé esta que está em Cristo Jesus, Filho de Deus, que é o único meio aonde podemos vencer o mundo. Para a realidade do Evangelho, e sobretudo São João, o mundo tem essa característica aonde nos afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que é contrário à graça, ao projeto de Deus. Expectativas e tantas outras realidades que muitas vezes vai nos frustrando na nossa caminhada. No entanto, a vitória repousa sobre Cristo. E perceba o que diz para nós então São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós precisamos crer, ter fé em Jesus Cristo. E ele continua: este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. A água nos recorda o batismo, o sangue nos recorda a cruz. Sangue e água nos remete à Eucaristia. Jesus que se doa por cada um de nós. Não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito Santo dá testemunho, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Então, 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. O batismo, a comunhão e, com toda certeza, o auxílio contínuo do próprio Espírito de Deus em nossa vida, na vida de igreja, nos faz caminhar, nos faz perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Ontem nós percebíamos isto, a dificuldade do remar em meio ao mar, dos ventos contrários em nossa vida. Mas Jesus nos diz que é possível, por meio então do seu apóstolo, vencer o mundo. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Assim, no dia de hoje, possamos olhar então para a palavra de Deus e para a nossa vida
e de ser ao próprio Salvador. Senhor, se queres, pode purificar-me das minhas misérias, dos meus pecados, daquilo tudo, Senhor, que me afasta da Tua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.